Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a física dos ultrassons, porque ultrassons também são técnicas de extrema validade para pesquisas em biofísica por causa dos efeitos biológicos que eles apresentam. No nosso caso em particular, eu vou estar falando sobre como caracterizar agora uma onda acústica ao invés de uma onda eletromagnética, porque os sons, praticamente os ultrassons, são ondas sonoras, são oscilações que se propagam por um meio material, então eles precisam de um meio material para se propagar. A transmissão será feita em língua portuguesa, como de costume para os países lusófonos. Assim como havia uma classificação espectral das ondas eletromagnéticas, nós temos uma certa classificação espectral bem mais limitada para as ondas acústicas. Então, o que a gente pode verificar é que existe um intervalo de frequências assim que é bem mais reduzido. Se fosse ondas eletromagnéticas, seriam praticamente as ondas longas e o início aqui um pouco das ondas médias, até um pouco das ondas curtas, no redor de 20 MHz ainda é onda curta, mas nenhum comprimento de onda absurdamente grande como a gente tem no espectro eletromagnético. Abaixo de aproximadamente 2 Hz o ser humano não consegue enxergar, abaixo de 2 a 4 Hz, 5. Então nós temos os infrassons. Então praticamente os infrassons, quem estuda são as pessoas da geofísica, os geólogos, que vão trabalhar com terremotos, que são frequências bem baixas. Entre aproximadamente uns 10 Hz e até uns 18, 20 kHz, 1 kg é 10 na 3 Hz, nós temos um intervalo de sons audíveis, ou seja, são todos os sons que o ser humano consegue enxergar. Alguns animais conseguem estender isso até 60, 80 kHz. Mas a partir de 100 kHz praticamente não se tem conhecimento que algum animal utilize isso para, por exemplo, como o morcego usa para radar, não se tem informações se frequências acima de 100, 150 kHz são usadas por seres vivos nesse planeta. Mas no limite superior da audição, que é em torno aí de 18, 20 kHz, existem os ultrassons. Os ultrassons é uma faixa que simplesmente começa em 20 kHz e se estende para qualquer frequência que for possível a tecnologia produzir ondas mecânicas que oscilem. Então, em geral, as ondas mecânicas elas são produzidas por meio de membranas metálicas ou plásticas, que oscilam com uma certa frequência. Então, por exemplo, para produzir um sinal de, por exemplo, 10 MHz usados para oftalmologia, entre 10 e 20 MHz, que são os ultrassons oftalmológicos, eu preciso ter uma membrana mecânica que oscila 10 milhões de vezes por segundo, que não é uma coisa muito simples de fazer. Então, na prática, existem alguns tipos de materiais que você consegue produzir oscilações de tão alta frequência, até 20 e 100 MHz você consegue. Mas no caso do ser humano, normalmente nós temos algumas aplicações. Então, por exemplo, entre 200 kHz de ultrassom até aproximadamente 2,5 MHz, 2,5 MHz, nós temos terapias. Então são, por exemplo, o pessoal da fisioterapia, o pessoal da medicina também utiliza para reabilitação de paciente. Acima de 2,5 MHz até aproximadamente 8 MHz, os ultrassons são usados para sistemas de imagamento diagnósticos de abdômen, tórax, obstetrícia e cardiologia. Entre aproximadamente 5 e 10 MHz, temos os ultrassons utilizados para diagnósticos do sistema vascular humano, ou seja, avaliação de diversos aspectos da corrente sanguínea. Entre 10 e 20 MHz, praticamente, temos aplicações oftalmológicas, que serão todas elas abordadas em detalhe à medida que nós desenvolvemos as nossas lições, o nosso conhecimento sobre a parte teórica desse assunto tão interessante. Então,
nas primeiras 5 unidades, nós estávamos com esse modelo de onda eletromagnética, de 2 campos eletromagnéticos, a necessidade de qualquer meio para propagação, né, aonde um oscilador alimentava uma antena e tu tinha campos que se propagam inclusive no vácuo, porque o vácuo nós sabemos que tem características elétricas, né, embora não tenha uma massa, não haja moléculas, mas existem características elétricas. E a onda se propagava ao longo de um vetor que a gente chamava vetor de Point, que caracterizava a transmissão da intensidade da radiação pelos campos eletromagnéticos. Aqui nós não vamos ter mais isso, essa estrutura não existe mais, nós vamos precisar de um meio de propagação. E praticamente a velocidade de propagação ela pode ser entendida em 2 meios, quando os meios são gasosos ou quando os meios são sólidos e fluidos. Então, por exemplo, no caso de meios gasosos, a velocidade que a onda sonora pode se propagar no meio é o produto, né, a raiz quadrada do produto de uma constante gama, que é 1,4 para o ar à superfície do mar, vezes R, que é a constante universal dos gases, e vezes a temperatura aqui em Kelvin, tá? Que praticamente na superfície do mar a gente pode colocar uns 23 graus, né, 25 graus centígrados daí. E convertendo para Kelvin, obviamente, vai aplicar na fórmula. E M é a massa molecular média, me diz praticamente quanto que pesa esse meio, esse gás, assim. Então, no caso do ar, é 2,9 exatamente 2 kg por mol. Então, 6,02 vezes 10 na 23 partículas de ar, né, moléculas de ar, que é oxigênio, nitrogênio, né, gás carbônico, vai ter aproximadamente 29 gramas, tá, de peso, de massa praticamente contida. Substituindo esse valor de M aqui, o valor de gama aqui a constante universal do gás, e colocando 25 graus centígrados convertido para Kelvin, né? Então 25 mais 273. A velocidade do som no ar livre na superfície do nível do mar, numa atmosfera padrão, vai ser em torno de 341 metros por segundo. Ok? Então é uma velocidade bem inferior ao 3 vezes 10 a 9 metros por segundo que nós teríamos para uma onda eletromagnética. No meio que tem uma elasticidade, a gente sabe que as ondas se propagam. Então qualquer material sólido vai apresentar uma característica elástica, ou seja, se nós pegarmos uma viga de ferro assim de um trem, né, de um trilho de trem, obviamente, fazendo uma martelada com uma marreta, você faz uma onda sonora, porque existe um coeficiente elástico, que é bem alto, mas é um coeficiente elástico, assim, dos metais, ok? E dividido pela densidade. Então, a velocidade de propagação daí do som no impulso sonoro sobre um meio sólido é a raiz quadrada dessa constante elástica, que é característica para cada material, dividido pela densidade volumétrica. Então, na prática, os problemas assim têm que dar o valor dessa constante elástica. Alguns órgãos, por exemplo, do interior do corpo humano, né, como, por exemplo, sangue, né, músculo, órgãos assim tipo rim, fígado, né, vesícula biliar e tudo mais, vão apresentar daí constantes elásticas que vão depender de várias coisas. Por exemplo, se a gente tem um fígado, por exemplo, saudável, ele é bem gelatinoso e elástico. No momento que existe um processo de uma infecção por um vírus, tipo hepatite B ou C, uma infecção crônica, eventualmente o fígado acaba por reagir por um processo inflamatório, depositando fibras, e essas fibras não são elásticas, são mais rígidas, então o órgão perde elasticidade e, consequentemente, a velocidade é alterada, né? A velocidade, por exemplo, da propagação de uma onda acústica num fígado, numa pessoa que tem uma doença que está evoluindo, uma cirrose, ela, né, pelo depósito de fibra, vai ser uma velocidade muito maior do que, por exemplo, do que vai ser uma velocidade bem diferente do que aquela que a pessoa teria quando fosse criança, por exemplo, onde as doenças não se instalaram ainda. Então aqui nós temos um modelo sobre o que é uma onda mecânica. A onda mecânica, a onda eletromagnética, ela é sempre transversal, então a direção de propagação
é X, e nós temos os campos na direção Y e Z. No caso da onda mecânica, toda a propagação vai ocorrer uma variação de pressão, e essa variação de pressão vai estar sempre ao longo do eixo X, que é o eixo de propagação. Não existe onda sonora que seja transversal, não tem onda sonora com alguma coisa variando nessa direção e outra pressão ou densidade variando nessa direção. A variação de pressão e densidade se deve à compressão das moléculas, tá? Que é daí o impulso daí faz com que as moléculas se comprimam, daí elas tendem a voltar para o local inicial, porque tem uma zona de rarefação. Então, na prática, a molécula é empurrada para frente, tá? Na posição X crescente, por meio de uma compressão, e quando esse pulso passou, ela retorna, porque existe aqui uma região de rarefação, ou menos densidade de ar, que tende a puxar as moléculas de volta. Então, na prática, as moléculas elas giram, tá, sem se deslocar do lugar. Não existe transporte de moléculas. O ultrassom não faz vento, ok? Assim como a onda eletromagnética também não fazia esse tipo de efeito. Então, nós vamos ter, por exemplo, observando a pressão, onde as moléculas são mais comprimidas, assim, pela passagem do impulso do ultrassom, vocês vão ter a presença de um aumento da pressão, e é onde existe uma rarefação, quando as moléculas daí, para elas serem empurradas, elas têm que sair do lugar, então praticamente a densidade diminui, para a densidade aumentar aqui, tem que diminuir aqui, porque a onda vem nessa direção. Então existe a rarefação. Como nós estamos, por exemplo, observando o ar, né, a voz humana, ou a voz, por exemplo, que vem dos alto-falantes, aí, dos fones, dos notebooks, quando nós escutamos YouTube, por exemplo, é simplesmente uma pressão atmosférica, nós temos uma pressão atmosférica, e existem perturbações sonoras, tá, ao redor da pressão atmosférica. Então, rarefação não significa que há vácuo aqui, significa simplesmente que a pressão nesse ponto é abaixo da pressão atmosférica, e aqui na compressão significa que a pressão é acima da pressão atmosférica daí. Tá? Então, essa é a representação de uma onda sonora no ar, e num meio material qualquer, por exemplo, dentro no sangue, na água, okay? Em óleo, por exemplo, numa gordura, músculo, tudo isso, todos os órgãos, né? Vão apresentar uma compressão e rarefação. Então, praticamente as biomoléculas têm de ser deslocadas, mas elas voltam à posição inicial. Então, quando a gente passa uma onda que tem uma certa frequência F, tá? Praticamente as biomoléculas elas vão estar, né? As partículas vão estar oscilando com a mesma frequência. Se eu colocar uma ultrassom de 1 MHz, as partículas vão para frente e para trás aqui, ok? Com uma frequência de 1 MHz, tá? Não, porque o meio é bem linear nisso, tá? E praticamente a compressão e rarefação é feita por um pistão. Então, um pistão ou uma película metálica oscila para frente e para trás, comprimindo e fazendo uma onda de compressão e uma onda de rarefação. E as moléculas que são comprimidas, elas voltam depois, e depois vem a próxima onda de compressão, então empurra ela para diante, ela completa mais um ciclo. Então as moléculas estão sempre fazendo isso aqui. Tá? Então, existe um deslocamento molecular que segue a mesma frequência da onda, e existe uma variação de pressão que também faz esse efeito daí, que também segue a mesma frequência da onda. Madame Curie, lá por 1900, né, estudou essas estruturas que eram os sais de Rochelle, que se encontraram nas minas de Rochelle, assim, na França, e que eram uns cristais, assim, que quando a gente aplicava uma diferença de potencial elétrico, tá, os cristais eles apresentavam um espessamento. Então, por exemplo, se nós pegássemos um corte de um cristal, não colocássemos nenhuma diferença de potencial, né, o cristal estaria na sua posição inicial que foi cortada. Numa segunda situação, nós podemos subir um potencial elétrico até um valor máximo, tá? Assumindo que eu estou aplicando um potencial elétrico que varia de acordo com a função seno no tempo, e a gente percebe que o espessamento do cristal aumenta. Tá? No momento que chegar a zero, tá? Se eu percorrer esse ciclo e chegar a zero,
praticamente volta à mesma posição inicial, antes de aplicar, porque não tem nenhum potencial aplicado, volta a ser o cristal como era antes. Se eu inverter a polaridade, o cristal, em vez de aumentar a espessura, ele vai diminuir a espessura. Tá? E, finalmente, voltando para um ponto inicial, ele volta a ser o que era. Então, quando começar o ciclo de novo, né, ele vai repetir todo esse processo. Então, esses cristais, a gente praticamente parte do princípio que tu aplica uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial vai fazer com que as moléculas, né, as moléculas que estão constituindo essa rede cristalina, os átomos, tendem a se afastar mais, e se tu inverter a polaridade, elas vão tender a chegar mais próximas. Então, praticamente, vocês têm a vibração mecânica de um cristal que pode empurrar o ar quando ele estiver mais espesso, por exemplo, e pode comprimir, né? Comprime o ar quando ele aumenta de tamanho e praticamente ele provoca uma rarefação quando ele puxa o ar de volta na direção. Então, esses cristais praticamente eles são podem oscilar com uma frequência bem alta, né, até megahertz, por exemplo, até 100 megahertz, 150 megahertz. Eu conheço cristais que vão a 250 megahertz, então eles podem oscilar aqui 250 milhões de vezes por segundo, 100 milhões de vezes por segundo, 1 milhão de vezes por segundo, sem problema. Claro que isso é um Sizer-Rochelle, né, que se usou isso para fazer cristais de rádio osciladores para produzir ondas de rádio. Com uma maior precisão, porque os cristais eles têm um padrão muito repetitivo, né, de produção de oscilações quando tu aplica uma diferença de potencial oscilante, por exemplo. Ou ele pode criar uma diferença de potencial oscilante a partir de uma frequência de ressonância, uma frequência própria de trabalho, que vai depender do próprio corte do cristal. Mas esses cristais são encontrados na natureza, então às vezes eles não são muito fáceis assim de ser identificados, e os Sizer-Rochelle tinham essa limitação, por exemplo, de não passar dos 500 kHz. Com o passar do tempo e pelo interesse industrial nessa técnica, se desenvolveu praticamente outros tipos de cristais, tipo PZT, que é o titanato ziconato de chumbo, e hoje se usa cristais assim de base orgânica, que é tipo um polímero ferroelétrico semi-orgânico. Então, PVDF é o fluoreto de polivinilideno, e esse PVDF é o material que se usa para fazer os cristais que se usam nos ultrassons de aplicação médica daí. Como é que nós podemos fazer a análise quantitativa do ultrassom? Então agora a gente tem que o ultrassom é uma onda longitudinal, que ela praticamente vai fazer a compressão e rarefação do ar na direção X de propagação. Né? Então temos um pistão oscilante, temos um eixo aqui de propagação. Valem as mesmas equações de antes, já que é um movimento harmônico, todo movimento harmônico descrito por seno e cosseno, ele vai tender a obedecer esse tipo de situação. Então, digamos assim que o pistão está em posição x igual a zero e manda os pulsos, né, as ondas de compressão e rarefação ao longo do eixo x, que aumenta nessa direção. Então, aqui está a origem do sistema. O número de onda é quantos radianos de ciclo tem um comprimento de onda. Né? A frequência angular vai ser 2π vezes a frequência, mesma definição da onda eletromagnética em radianos por segundo, que é 2π sobre período. Né? Então, praticamente a frequência é o inverso do período. O período é dado em milissegundos, né? E a frequência vai ser dada ali, né, em kHz. Né? Ou então o período vai ser dado em microsegundos, enquanto a frequência for dada em megahertz. E o produto da frequência vezes o comprimento de onda, que é o ômega sobre o K, simplesmente dividindo essas duas expressões aqui, bem como era feito para a onda eletromagnética, nós vamos ter a velocidade da onda, que agora vai ser alguma coisa entre o ar, que seria 340 metros por segundo. Claro que, né, na camadas mais superiores da atmosfera, quando a densidade é menor, essa velocidade vai ser menor ainda. Na estratosfera é muito baixa a velocidade do som.
e praticamente vai ser a frequência vezes o comprimento de onda. E a maior que nós vamos ter para a atmosfera seria a superfície do mar, do mar na atmosfera padrão, que é 340 metros por segundo, aproximadamente. Em meios sólidos, essa velocidade pode subir aí para órgãos biológicos, né, tipo fígado, pâncreas, né, baço. Nós teremos aproximadamente aqui em torno aí de uns 1040 até uns 1800 metros por segundo de velocidade. E se nós pegarmos sólidos, por exemplo, assim, tipo ferro, cobre, alumínio, uma barra de alumínio vai ter aí tipo 4.000 metros por segundo. Tá? Então a velocidade praticamente aumenta bastante. Tá? Mas o que importa, assim, obviamente o objetivo de usar o ultrassom é que quando o ultrassom passa por uma unidade de volume, tá? Tipo ΔV, uma unidade de volume, tá? Tem que entregar uma intensidade da radiação, tem que entregar energia, se não entregasse energia não teria nenhuma aplicação. Né? Então a intensidade num ponto, né, seria praticamente a quantidade de energia por unidade de tempo, que é a potência, dividido pela área por onde o ultrassom passa. Então vale as mesmas considerações de potência e intensidade da radiação que nós tínhamos para a onda eletromagnética. Então a potência é a quantidade de energia, né, que uma onda transfere por unidade de tempo. A intensidade é essa quantidade de energia por unidade de tempo por unidade de área, né, aonde ela tem o percurso. Então havia falado assim que na compressão as moléculas vão para frente e na rarefação elas tendem a voltar à posição, então as moléculas estão sempre oscilando. Então a questão é qual é a amplitude da oscilação. Tá? Se eu medir uma distância S aqui, como é que esse S varia com a posição e com o tempo? Então esses são os deslocamentos moleculares. Então o deslocamento molecular praticamente é uma equação ds e dt, onde S é a distância que a molécula vai estar, né, da posição central. Tá? Então existe uma posição, né, a molécula faz uma trajetória circular, existe um centro. Então S vai me dizer quanto para cá e quanto para cá. Então S praticamente é uma medida assim, ó, tá? A molécula, por exemplo, seria o ponto azul, tá? Seria, por exemplo, essa distância harmônica que a molécula está conseguindo se deslocar. Que seria um valor de amplitude, que é S0, né? Então, obviamente, maior amplitude significa maior intensidade de ultrassom, menor amplitude seria menos intensidade. Seno de kx menos ômega t, porque praticamente está vindo nessa direção. X positivo, então a gente usa o sinal menos aqui. Tá? Agora, lembrando como que essa molécula se faz por causa de diferenças oscilantes de pressão, então por isso que tem esse movimento circulatório, né, movimento circular das moléculas. Vai depender também da pressão. Então aqui eu vou ter, obviamente, onde as moléculas estão mais condensadas, eu tenho mais pressão. Aonde elas estão mais rarefeitas, tenho menos pressão. Tá? Só que quando a molécula, por exemplo, tem maior deslocamento, ela vai ter uma maior pressão. Quando ela tiver um menor deslocamento, ela vai ter uma menor pressão. E a pressão praticamente mínima vai estar nas ondas de rarefação, nas regiões de rarefação, onde tem menos moléculas por, sei lá, por metro cúbico, por exemplo. E as ondas de compressão vai ter mais moléculas por metro cúbico. Então o que a gente percebe é assim, ó, quando a molécula teve o maior desvio, ela vai estar numa onda de compressão. Quando ela teve o menor desvio, ela vai estar numa onda de rarefação. Então essas duas equações elas são defasadas. A pressão, por exemplo, moléculas quando se deslocam mais, elas vão estar em regiões de menor pressão, quando elas, e vice-versa. Então praticamente a pressão vai ser uma pressão máxima, seno de kx menos ômega t, menos π meios, porque existe uma defasagem. Quando uma é máxima, a outra é mínima e vice-versa. Tá? Mas uma análise mais criteriosa assim, da equação da onda, que nós não vamos ver agora, mas só vamos pegar o resultado, é que essas duas quantidades P0 e S0, onde S0 é a amplitude do deslocamento da molécula no meio, e P0 é a pressão acústica daí feito pela passagem da onda. A pressão acústica e o deslocamento das moléculas são duas grandezas diretamente proporcionais.
E a constante de proporcionalidade, uma análise criteriosa, diz que é simplesmente o produto da densidade do meio vezes a frequência angular do ultrassom ou da onda sonora em radianos por segundo, vezes a velocidade de passagem da onda desse meio em metros por segundo. Então, essas duas quantidades elas são diretamente proporcionais entre si. As equações são defasadas em 90 graus, porque quando uma quantidade é máxima, a outra é mínima, e elas se alternam. E a constante de proporcionalidade é um produto que depende, por exemplo, de que tipo de ultrassom que eu estou trabalhando, né? Porque a frequência angular é radianos por segundo, simplesmente 2π vezes f, né? F é a frequência do ultrassom. Depende do meio, né? As características elásticas do meio, né? E a densidade desse meio também. E depende da densidade do meio. Tá? Então, nós temos essa fórmula que relaciona as amplitudes dessas duas equações. Equação do deslocamento molecular e equação da onda de pressão. Trabalhando com essas equações por algum tempo, nós chegamos a esses resultados. Tá? Eu acho que é mais interessante nesse momento a gente entender esses resultados, tá? Que são praticamente necessários para a gente poder fazer a caracterização do transporte de energia de uma onda mecânica. Então, a potência média transformada pela onda acústica é a quantidade de energia por unidade de tempo. Usando aquelas equações anteriores e depois de um certo trabalho, ficaria simplesmente o produto da densidade de energia, que é quantos joules daí por metro cúbico o ultrassom está transportando no meio, vezes a área de seção reta desse ultrassom e vezes a velocidade. Então essa é a potência média transmitida, que vai depender da geometria, do meio e de quanto de energia que vai ter a onda vai conseguir transportar através do movimento molecular induzido pela sua passagem. Depois nós vamos ter a intensidade da onda mecânica, né, que é praticamente a potência média por unidade de área. Aí pegando essa expressão aqui, dividindo pela área, simplifica as áreas, ou simplesmente eu vou ter a densidade de energia vezes a velocidade. Então essa aqui é a intensidade da onda mecânica. E eu vou ter, por exemplo, se eu quiser saber a densidade de energia, simplesmente pego a intensidade, que pode ser mensurada, e divido pela velocidade da onda no meio, que também pode ser conhecida. Depois nós temos a quantidade de energia contida de um volume ΔV. Então passo uma onda, né, que gera uma amplitude de deslocamento molecular S0, com uma frequência angular 2πf, no meio que tem uma densidade em quilogramas por metro cúbico. A quantidade de energia contida num elemento de volume conhecido vai ser simplesmente ΔE, 1 meio de ρ ômega ao quadrado, S0 ao quadrado vezes o ΔV. Tá? E a densidade de energia é a quantidade de energia por unidade de volume. Então, se passar dividindo a unidade de volume, a gente tem a densidade, que é quantos joules daí, né, ou microjoules por metro quadrado, por centímetro, metro cúbico ou centímetro cúbico. E eta vai ser ΔE sobre ΔV, passando dividido, simplesmente fica esse termo aqui, que é 1 meio de ρ ômega ao quadrado, S0 ao quadrado. Então, essa densidade de energia daí, né, microjoules, ou joule por metro cúbico, ou por centímetro cúbico, ou por milímetro cúbico, vai depender do objetivo do estudo científico disso. A intensidade da onda acústica é simplesmente o produto da densidade vezes a velocidade, né, que essa equação aqui que foi apresentada dessa forma. Aí, fazendo a substituição dessa densidade de energia e colocando aqui, nós simplesmente vamos ter que vai ficar 1 meio de ρ ômega ao quadrado, S0 ao quadrado, vezes a velocidade. Agora, a gente pega aquela expressão que nós tínhamos, que relaciona daí a densidade com a pressão no meio, a amplitude de pressão, que é o P0, com o S0, e substitui e simplifica algumas coisas que vão repetir em cima e embaixo aqui. Então, a intensidade da onda acústica é simplesmente a pressão sonora ao quadrado dividido por 2 vezes a densidade vezes a velocidade. Esse termo densidade do meio pela velocidade do meio é um termo que só caracteriza o meio e aparece muito seguido nessas equações. Então, o que nós podemos fazer é redefinir o produto ρ vezes V como sendo Z0.
Então Z0 praticamente é ρ vezes V, e a gente chama esse Z0 de impedância acústica do meio. Tá? Então, em termos dessa impedância acústica do meio, que é uma característica daí para órgãos e materiais, né? Órgãos fisiológicos e materiais, nós vamos ter aqui que a intensidade da onda acústica vai ser o quadrado da amplitude da pressão, que vai ser em newtons por metro quadrado, dividido por 2 vezes a impedância acústica. Então essa expressão aqui ela é muito útil para a gente entender também que para uma dada pressão, como que eu tenho densidade. E essas duas quantidades, intensidade proporcional à amplitude de pressão ao quadrado, né, e inversamente proporcional daí à impedância acústica do meio. E em termos de impedância acústica, que é ρ vezes V, né, a densidade volumétrica do meio vezes a velocidade de passagem do som nesse meio, eu vou ter praticamente S0, que é a amplitude do deslocamento molecular, vai ser praticamente a amplitude do deslocamento, da amplitude da pressão, a variação de pressão pela passagem da onda, dividido pela impedância acústica vezes a frequência angular daí, que é 2π vezes a frequência linear do ultrassom. Existem 2 modos assim de ultrassom usados assim em biomedicina. O primeiro deles é uma onda contínua, que simplesmente tu liga o ultrassom e ele vai produzir o sinal numa determinada frequência por um tempo, né, que o aparelho for programado para fazer. Tu pode regular para produzir por 1 milissegundo, por 1 segundo, por 1/10 de segundo, mas ele manda a onda praticamente. E existem os ultrassons pulsados, tá? Porque o ultrassom pulsado ele é melhor localizado no tempo, né? Por exemplo, se essa onda for deslocada numa distância de um comprimento de onda, ela praticamente se repete. Então, às vezes, fica difícil para o aparelho dizer se houve um eco assim de mais de um comprimento de onda, porque praticamente vai ter a mesma onda. Ao passo que se a gente tiver pulsos, obviamente, né, se a gente mandou um ultrassom na forma de um pulso, o pulso pode bater num obstáculo e voltar, e daí nós vamos ter ele, né, a diferença de tempo entre o pulso que saiu e o pulso que chegou, né, que foi detectado, vai ser praticamente o tempo de voo desse pulso, né? Então, se eu pegar a distância, por exemplo, se quiser saber uma distância, eu conheço a velocidade no meio. A velocidade no meio vezes o intervalo de tempo para pegar o eco vai ser a distância que o eco percorreu praticamente, né? Então, a onda pulsada ela é mais localizada no tempo, tá? E o ultrassom pulsado serve para a gente medir distâncias e espessuras. Ele tem que ser pulsado para fazer isso. E esse ultrassom aqui, que é de onda contínua, quando a gente não está interessado em fazer medida, estamos interessados em simplesmente aplicar o ultrassom para produzir algum efeito molecular no meio. Então a gente manda as ondas contínuas. Em geral, as ondas contínuas elas produzem uma intensidade média maior do que os pulsos, só que a amplitude do pulso pode ser maior. Então, por exemplo, se o cristal, por exemplo, ele responde para ultrassom pulsado, tá? De modo assim que ele pode mandar mais potência do que normalmente seria necessária para o cristal se romper. Tá? Então, claro, uma oscilação mecânica ele pode se romper, ele pode trincar, pode rachar, pode quebrar. Tá? Todos aqueles fenômenos que a gente conhece que pode acontecer com sólidos quando tu dá uma pancada. Né? Mas as ondas contínuas elas permitem uma transferência de energia bem mais intensa a longo prazo. E os pulsos são em alta intensidade a curto prazo. Quando a intensidade, o pulso é bem curto e a intensidade é muito alta, a gente chama isso de onda de choque. Então a gente vai ter simplesmente a passagem de uma variação de pressão súbita que dura muito pouco intervalo de tempo. A duração dela é muito pequena, mas ela pode ter uma intensidade muito maior do que as características técnicas do aparelho permitiriam acontecer. Se nós pegássemos, por exemplo, uma onda acústica, podemos colocar, por exemplo, a densidade de 1 watt por metro quadrado. Se eu reduzir, se eu fizer a forma pulsada, em vez de ser, por exemplo, 10 watts por metro quadrado, pode ser 1000 watts por metro quadrado. Então, tu pode ter a presença de mais aplicação de energia
consequentemente um movimento molecular maior, uma variação de pressão maior, mas vai ser uma quantidade mais limitada, enquanto aqui seria variações de pressão e de amplitude das moléculas de menor intensidade, mas por um tempo mais longo. Tá? Então é importante saber, por exemplo, em que situações se deve aplicar um ultrassom para um determinado ponto, se ele tem que ser pulsado, se ele tem que ser contínuo. Em geral, pulsado é toda vez que você quer determinar velocidades e distâncias. E o contínuo é quando a gente normalmente quer fazer algum tratamento, alguma outra forma que não precise de tanta precisão daí. Ok? Então, da onda eletromagnética, a gente sabe, né, que, por exemplo, se a gente tiver uma onda senoidal, né, existe um valor RMS, que é o valor médio, e esse valor médio, por exemplo, vai depender da amplitude da onda por um fator de 1 sobre raiz de 2. Né? Então, existe um valor médio e um valor RMS. E o valor RMS é que vai ser responsável pela transferência de energia ao meio daí. Tá? Então, aqui relacionando o valor, por exemplo, pico a pico, né, que seria essa distância aqui, seria pico a pico. Voltagem de pico seria do zero até o máximo, ou do zero até o mínimo. O RMS seria o valor quadrático médio, que está relacionado com a transferência de potência. Potência sempre é um valor RMS. E esse valor médio aí, né, também está relacionado com a potência, mas você usa mais o RMS por causa do significado físico dessa quantidade. Aqui tem uma tabela com alguns valores aqui de como calcular, né, quando a gente tem que tipo de fórmula usar. Essas fórmulas, embora estejam para sinais elétricos, elas podem ser aplicadas para praticamente qualquer onda que tenha um comportamento senoidal ou cossenoidal. Quando nós temos, por exemplo, sequências de pulsos, aí obviamente, né, os valores RMS vão depender do formato desses pulsos, da separação entre eles, período de cada um, período de repetição, ok? Vai depender de quanto tempo o sinal está sendo injetado em comparação com o ciclo completo, que é o período T. Aqui vai depender, por exemplo, assim, do tempo de repetição dos pulsos em cima da duração de cada pulso. Tá? Então, existem esses fatores de raiz quadrada que corrigem, né, obviamente, o valor médio com respeito ao valor RMS, com respeito aos formatos, assim, outros formatos que os pulsos de ultrassom podem apresentar. Um outro conceito interessante é o conceito, por exemplo, de hipoecogenicidade e hiperecogenicidade. São dois termos que aparecem muito na parte da ultrassonografia para tratamento diagnóstico, né? Então, vale a pena comentar o que eles realmente significam. Então, vamos imaginar essa situação, que eu tenho um ultrassom de intensidade 1, que incide, que está viajando por um meio que tem uma impedância acústica Z1. Quando ele passa por uma transição onde existe uma fronteira que limita dois meios de impedância acústica diferente. Então, por exemplo, eu tenho a onda com intensidade 1, que vai com a velocidade V1 numa região aqui que tem uma impedância acústica Z1, e encontra daí uma outra região que tem uma impedância acústica Z2, aonde a onda vai ter uma outra velocidade V2 e vai ter parte dessa onda sendo transmitida. Então, na prática, parte da potência vai ser transmitida e parte da potência da onda, da intensidade da onda, vai ser refletida. Tá? Então, toda vez que tem uma descontinuidade, uma diferença de impedâncias, tá? Parte da onda entra e se propaga por esse novo meio, e parte da onda simplesmente volta na direção do observador. Então, eu tenho um eco, né? Eu mandei um sinal e voltou. Então, existe um eco, porque entrou um pouco de ultrassom e voltou na mesma direção um pouco de ultrassom. Só que essa amplitude é menor que essa. Tá? E essa amplitude também é menor que essa. Se eu pegar as intensidades nesse ponto, mais a intensidade nesse ponto, tem que ser igual à intensidade incidente. Então, a intensidade incidente é igual à intensidade transmitida, mais a intensidade refletida. Bom, mas o que é hipoecogenicidade? Hipoecogenicidade é assim, ó.
Por alguma razão, a diferença de impedâncias aqui, ela não é muito diferente, não é muito alta. Então esse meio aqui provavelmente não é tão denso como esse, né? O Z simplesmente é o produto da velocidade da onda pela densidade, então ela não é tão denso, ou a velocidade da onda, ok, ela não é muito mais lenta ou muito mais rápida do que a onda que foi mandada. Então o produto da densidade vezes a velocidade da onda, ela nesse meio aonde a onda entrou, não é tão diferente, né, do que esse segundo meio é. Só que o problema é que voltou um pouco de onda. Tá? E na prática, o que a gente sabe é que se Z1 for aproximadamente. Se Z1 fosse igual a Z2, não teria onda refletida. A onda simplesmente ia embora, a intensidade aqui seria igual a essa. Mas como é uma diferença de impedância pequena, tá? Volta só um pouquinho da energia da onda, volta um pouquinho dela, mas praticamente o que entrou nesse segundo meio aqui é essa intensidade praticamente a mesma, descontada desse pouquinho que foi refletido. Então, como Z1 é aproximadamente Z2, tanto maior ou menor, não faz diferença se for maior ou menor, nós temos uma situação de hipoecogenicidade, ou seja, existe o eco, mas o que volta de ultrassom ou de onda acústica praticamente é bem menos do que foi praticamente incidente nessa junção aqui. E o que é transmitido praticamente é a mesma intensidade, mas perdeu um pouquinho porque esse pouquinho voltou. Então na hipoecogenicidade volta pouco ultrassom em comparação com o que entra. E a maior parte do ultrassom entra nessa segunda região e se propaga. E isso acontece todas as vezes que nós tivermos duas regiões com impedâncias diferentes. Pode ser de uma impedância menor para maior, pode ser de uma impedância maior para menor. Agora vamos ver o que é hiperecogenicidade. Hiperecogenicidade significa assim, ó. A diferença de impedância acústica é bem significante, é bem alta. Então, praticamente, a onda vem e ela é refletida em quase toda a sua totalidade. E só um pouquinho de ultrassom passa para esse meio aqui. Tá? Então, hiperecogenicidade significa assim, ó, se entrou um ultrassom, volta quase tudo. E aqui nesse meio fica só um pouquinho daí que consegue se propagar. Tá? Então, se a gente tiver uma situação de transição, por exemplo, sei lá, de músculo para líquido, tipo assim, por alguma razão acumulou líquido extracelular numa região muscular, fez um edema. O edema, obviamente, vai dar uma situação, né, de hipoecogenicidade. Ao passo que, por exemplo, se eu tiver a formação de uma calcificação, a densidade do material calcificado num processo inflamatório, que já está há algum tempo cronificado, ela vai ser bem maior essa diferença com respeito à densidade do músculo ou dos vasos adjacentes. Então, o que a gente vai ter nessa situação é uma situação, tá, de hiperecogenicidade. Então, hiperecogenicidade a gente espera, por exemplo, quando faz um exame de ultrassom de rim e tem a presença de cálculos renais. O rim é um tecido macio, então tem impedância acústica pequena. As pedras, assim, né, as pelotas daí de cálculo renal vai ser cálcio, né, cálcio e colesterol, por exemplo. Se for no caso cálculo da vesícula, vai ser acúmulo de colesterol na forma sólida, que é bem mais denso do que a vesícula. Aí nós vamos verificar a presença de ondas de hiperecogenicidade, ou seja, volta bastante ultrassom nessas estruturas que são compactas. E hipoecogenicidade, praticamente volta o ultrassom, mas não volta tanto assim. Cabe ao operador do aparelho de ultrassom saber reconhecer quando um eco de ultrassom é hipoecogênico ou hiperecogênico. Então, para referência aqui, nós temos as impedâncias acústicas aqui de alguns materiais, assim, né, que são os modelos biológicos. Então, o ar, por exemplo, né, ele tem uma densidade de 1,2 kg por metro cúbico. Velocidade do som em torno de 330, 340 metros por segundo. E ele tem uma impedância acústica bem baixa.
Sangue, por exemplo, já vai ter praticamente, né, se eu pegar água destilada, em torno de 10 a 3 kg por metro cúbico, ou 1 grama por centímetro cúbico. A velocidade do som na água é aproximadamente quase 1.500, né, 1.480 metros por segundo. E a impedância acústica 1,48 vezes 10 na 3. O sangue, pelo fato de ter proteínas no plasma e ter as hemácias, ele é um pouco mais denso, então ele tem mais impedância acústica. A impedância acústica do sangue é maior do que o líquido normal. Então dá para distinguir muito bem aqui, de 1,48 para 1,66 vezes 10 na 6, quilogramas por metro cúbico vezes segundo, que é a unidade de medida de impedância acústica. A gente consegue verificar, né, por exemplo, diferenças entre o que é sangue e o que é líquido extracelular, tá? Pelo exame ultrassonográfico. Depois nós temos outros tecidos, né, gordura, rim, né, pulmão, fígado, né, aqui a vesícula é um músculo no caso, e nós temos aqui o baço. O baço praticamente, né, o baço e fígado, ele tem a mesma impedância acústica, praticamente, tá? Que é um pouquinho maior do que a impedância acústica da gordura, mas é praticamente a mesma. Então a gente vê que esses órgãos hematopoéticos, eles praticamente têm a mesma impedância acústica do sangue. Então isso ajuda a gente a lembrar, por exemplo, eu não preciso memorizar, né, quanto vale a impedância acústica para todos, mas o que eu posso dizer assim, ó, órgão hematopoético tem a mesma impedância acústica do sangue e posso dizer isso aí sem medo de errar, tá? Mas em situações normais. Ossos, por exemplo, eles têm uma impedância acústica bem elevada, né? Pode chegar a 7 vezes 10 na 6, então dá um fator aí de praticamente 6 vezes a impedância acústica do sangue, por exemplo. Então, o que a gente pode concluir com isso é que toda vez que o ultrassom bate num osso, vindo de um músculo, né, vindo de qualquer outra estrutura que não seja óssea, tá, vai dar sempre hiperecogenicidade. Tá? Então, isso é outro fator interessante para ter em mente. Então, calcificações, regiões de calcificações e ossos, assim, praticamente são paredes para ultrassom. Eles mandam todo ultrassom que bate numa estrutura dessas, elas voltam. Então, temos hiperecogenicidade, simplesmente o ultrassom, né, vai ter a presença de sombras. É como se essas estruturas tapassem o feixe de ultrassom e não deixassem ele passar. Um aspecto interessante também que dá para falar aqui por exemplo, a questão do ar. Como é que é a absorção dos ultrassons pelo ar? Então, eu vou pegar um ultrassom, por exemplo, assim, ó, entre 1 MHz e 5 MHz. Esse ultrassom praticamente no ar, ele é todo absorvido a uma distância aí de milímetros da cápsula, ou seja, ele não consegue ir muito longe da cápsula. Tá? Então, pegando um aparelho de ultrassom, pegando a cápsula, deixando no ar, por exemplo, né? Se tu olhar a imagem, por exemplo, ela praticamente não vai ter nada, vai ser simplesmente uma tela cinzenta, tá? E que vai mostrar que o ultrassom foi todo absorvido a uma distância de alguns milímetros. E aliás, o comprimento de onda do ultrassom, se eu pegar uma velocidade, por exemplo, vamos pegar aqui, sei lá, vamos pegar aqui, por exemplo, o músculo, tá? Praticamente 1542, 1626 metros por segundo. Digamos 1550 metros por segundo para músculo. Tá? O que vai acontecer praticamente é que para o músculo a atenuação vai ser menor. Então, músculo, fígado, todos esses tecidos que têm molécula, que têm densidade, o ultrassom vai passar com menos atenuação, bem menos do que o ar. O ar, praticamente, o ultrassom ele morre. Quando a gente fala em ultrassom, por exemplo, se o ultrassom, por exemplo, caso do morcego, então se o ultrassom morre a alguns milímetros, né, praticamente como é que o morcego usa ele para viajar a 10 metros de distância, né, ele consegue detectar. É que a frequência isso é muito dependente da frequência do ultrassom. Um ultrassom que está numa frequência, por exemplo, de 40 kHz, ele pode se propagar por vários metros, tá? Mas à medida que aumenta a frequência, essa distância, essa profundidade que ele pode se propagar no ar diminui. Então, a partir de 1 MHz, praticamente, o ultrassom ele morre a alguns milímetros. E o ultrassom de 10 MHz, por exemplo, ele praticamente nem sai da cápsula, né? Ele percorre ali 1/10 de milímetro, assim, uma distância bem pequena, e já
praticamente é todo absorvido pelo ar. Outra implicação assim desse tipo de análise é que, por exemplo, o pulmão é um tecido esponjoso com bastante ar por causa dos alvéolos, né? Pelo princípio traqueia, brônquios, né? Então ele tem bastante ar dentro. Então o pulmão, por exemplo, ele não só tem bastante ar, como ele aparece preto no raio-x quando ele está bom. O raio-x simplesmente passa através do pulmão sem problema. No ultrassom é o contrário. No ultrassom, o pulmão absorve praticamente qualquer frequência de ultrassom utilizada na área clínica. Tá? Então, o exame de ultrassom para pulmão não existe. Né? Ele não pode ser feito. A biofísica impede que esse tipo de exame seja feito. Tu pode fazer ultrassom de qualquer coisa no corpo humano, menos de pulmão, porque o ar que tem dentro mata, né, e é um desastre praticamente. Então, para pulmão, normalmente você usa tomografia, ressonância magnética com contraste, daí são exames mais apropriados para isso daí. Tá. Bom, agora a gente tem que relacionar, né, praticamente a potência, né, em função de como é que a gente pode medir essa quantidade, né. Eu tirei aqui praticamente um VU de um aparelho de som para mostrar para vocês. E a gente percebe, por exemplo, uma escala em potência real. Então, a escala em potência real sempre vai ser uma escala linear, tá? É como se fosse uma régua medida em milímetros, né? Esses milímetros, eles são sempre, né, obedecem à mesma separação entre as marcas da escala. Só que a gente percebe assim, por exemplo, que varia muito. Então, por exemplo, num aparelho de som eu posso ter entre alguns miliwatts, quando o volume está bem baixinho, né, quando o volume é praticamente inexistente. Ou eu posso ter 300 watts, tá, que se eu pegar e soltar todo o volume com umas caixas de som, ninguém fica dentro da casa ou do apartamento. Tá? Então, vejam bem, existe uma grande variação aqui, 1.2 vezes 10 a menos 2, da menos 3, para 300, tá? Então, no caso da acústica, o que a gente pode, obviamente, tem que ter em mente é que esses ultrassons ou qualquer onda sonora pode ter muita amplitude, muita intensidade, muita amplitude de pressão, tá? Fazendo um grande deslocamento molecular à medida que passa, ou pode ter praticamente muito pouco acontecendo. E mesmo assim ser um efeito perceptível, né, percebível pelo ser humano. Por exemplo, o limiar da audição de um ouvido, né, de um sistema auditivo humano saudável e jovem, por exemplo, é em torno de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Tá? Então, 10 a menos 12 watts por metro quadrado é praticamente uma quantidade muito pequena de som, uma intensidade muito pequena. Mas se nós ligarmos uma caixa de som de 1 watt e ficar a uma distância, né, de alguns centímetros, tu vai ter, né, por exemplo, sei lá, 5, 6, 10 watts por metro quadrado, tá, de intensidade. Então vai ser um som bem mais alto, mas tu ainda vai conseguir responder a ele, vai conseguir perceber. Então a gente percebe uma grande dinâmica de intensidade do som em watts por metro quadrado. E com os ultrassons, por exemplo, eles utilizados para imagem, diagnóstico ou para medidas assim de medidas biológicas, isso também pode ter todo tipo de intensidade que a gente pode imaginar. Então, na prática, a gente coloca uma outra escala, né, que faz esses números ficar um pouco melhores, né, que é uma escala chamada em decibéis. Tá? Então, o que é o decibel? O decibel, praticamente, nós pegamos um valor de intensidade, fazer uma comparação daí com um limite, né, com um valor limite, por exemplo, uma intensidade mínima ou um outro valor fixo. E daí nós obtemos números, por exemplo, que são entre, sei lá, menos 60 e mais 10. Então, no caso, por exemplo, 6 decibéis nesse aparelho de som, estaria largando uma potência de 300 watts nas caixas, então uma coisa absurdamente alta. Ao passo que menos 60 decibéis, alguns miliwatts. Então, por exemplo, o ponteiro do dial aqui, né, do mostrador, nessa situação, tu está ouvindo música baixinho, enquanto aqui a música começa a ficar cada vez muito mais alta, porque é uma escala logarítmica. Tá? Por exemplo,
Passar, por exemplo, se eu pegar 30 decibéis, passar para 60, eu na realidade aqui, ó, eu não estou dividindo ele por um fator de 2. Isso aqui é uma divisão por um fator de potências, tá? 10 na alguma coisa. Então é uma escala assim que, por mais que os números sejam pequenininhos, uma variação de 1 decibel aqui é uma coisa fantasticamente alta, né? Por exemplo, aqui uma variação de 0 a 6 decibéis dá uma variação de potência de 200 watts. Isso aqui é muito som, tá? E dá uma variação só de 6 unidades na escala decibel. Ao passo que aqui, por exemplo, de menos 60 para menos 40, dá uma variação, por exemplo, né, de 20 decibéis aqui. Só que 20 decibéis é um pouquinho só de miliwatt. Tá? Então são escalas assim que elas são logarítmicas, não são escalas assim lineares, tá? Mas são as escalas que a gente tem, porque os ultrassons podem ter qualquer medida, desde microwatts até vários watts, tá? Várias dezenas de watts. Então tem que ter uma unidade, uma escala que consiga caber tudo isso. Essas são as expressões clássicas assim. Por exemplo, a intensidade em decibéis, né? Se eu conhecer a intensidade e eu conseguir a intensidade do limiar auditivo, eu vou ter praticamente que a intensidade em decibéis é 20 vezes o logaritmo decimal da razão da intensidade que eu estou medindo pela intensidade desse limiar auditivo, que no nosso caso do ser humano é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Se eu tiver uma pressão, por exemplo, ou uma potência, né, que praticamente as duas quantidades são diretamente proporcionais uma das outras, uma escala de potência em decibéis seria 10 vezes logaritmo, né, de P sobre P0. Lembrar que I é proporcional a P ao quadrado. Tá? Então, se eu tiver uma pressão de radiação, né, obviamente, esse fator 2 ali, ele vai aparecer pelo fato do fator 2, né, do quadrado ter saído, porque logaritmo de A na B é B logaritmo de A, né, usando essa propriedade. Então essas são as duas expressões, quando a gente tem intensidade ou quando a gente tem uma potência ou uma pressão. Tá? Quando a gente tem potência, normalmente a gente usa essas unidades aqui. Tá? Potência em dB watt, por exemplo, é que quando a gente coloca P0 igual a 1 watt. Tá? Então, colocando P0 igual a 1 watt, se eu tiver uma amplitude de som aqui de 1 watt, 1 dividido por 1 dá 1, logaritmo de uma unidade sempre é zero, P em dB vai ser zero. Então, para 1 watt temos nível 0 decibéis. Por exemplo, para 10 watts, então seria 10 dividido por 1, né? P0 é igual a 1, né? Sempre vai ser medido em 1 miliwatt, em 1 watt. Então 10, logaritmo de 10 é 2 vezes 10 na 20, né? E assim, vai ser 1 vezes 10 dá 10 decibéis. E assim sucessivamente. Então, eu percebo que eu aumentando o número de casas de zero, tá fazendo o número ficar cada vez vezes 10 aqui, né? Praticamente os níveis em decibéis simplesmente somam de 10 unidades. Então, multiplicar por 10, por 10, por 10, por 10, 4 vezes, significa que ele aumenta um fator de 4 na escala decibel. Mas normalmente watt é muita potência, né? Então, em geral, a gente pode fazer, por exemplo, a potência em miliwatts, então coloca 1 miliwatt aqui e mede esse P em miliwatts e acha a escala em decibel correspondente. Então, quando o decibel a referência a 1 miliwatt, nós vamos ter o dBm. E quando a potência for o microwatt, nós vamos ter, né, 10 a menos 6 watts aqui no lugar do P0 e vamos ter o dB micron aqui. Tá? Se for usar uma pressão de referência, por exemplo, a pressão de referência para o ouvido humano é 20 micropascais. Tá? Então, abaixo de 20, o 20 micropascais corresponde a 10 a menos 12 watts por metro quadrado do I0. Tá? Então, abaixo de 20 micropascais, ou 0,002 dinas por centímetro cúbico, um dina é 10 a menos 5 newtons, né? Para quem não lembra. Abaixo de 20 micropascais, a gente não ouve nada, não tem, o som não é intenso o suficiente assim para excitar o tímpano, né, e o sistema auditivo, e a gente ter alguma coisa. Então 20 micropascais vai corresponder a 10 a menos 12 watts por metro quadrado. A gente pode determinar também, né, nós podemos determinar coeficientes de reflexão, voltando naquela situação anterior, assim,
quando uma onda incide sobre meio, viaja por um meio que tem uma impedância acústica, incide no outro meio que tem uma segunda impedância acústica. O coeficiente de reflexão, praticamente, ele me diz qual é a porcentagem da energia da onda que volta na direção, ou seja, a fração da energia. Então é um número entre 0 e 1. 0 quando não volta nada e 1 quando volta tudo, e não entra nada nesse meio. Então o coeficiente de reflexão, praticamente, é a impedância do segundo meio menos a do primeiro ao quadrado, dividido pela soma das impedâncias ao quadrado. Se nós formos de ar para músculo, praticamente, saindo do ar para o músculo, nós teríamos um coeficiente de reflexão de quase 100%. Então, do ar para o músculo, volta praticamente todo o ultrassom. E de músculo para osso, por exemplo, né, volta praticamente 37% da radiação. Tá? Da radiação não, da intensidade da energia transmitida pela onda eletromagnética. E o coeficiente de transmissão, né, como R mais T igual a 1, né, a soma dessa intensidade mais essa intensidade tem que ser igual a, né, a intensidade da onda incidente para a conservação de energia. O coeficiente de transmissão vai ser 4 vezes o produto das impedâncias acústicas dos dois meios, dividido pela soma delas ao quadrado. Então, o músculo para gordura praticamente é 0,989. Então, praticamente 98,9%, se eu multiplicar por 100, essas quantidades ficam em porcento. Quase 99% vai conseguir passar do músculo para a gordura. Tá? Então, também, né, conhecendo o R, a gente tem que o R vai ser 1 menos T. Conhecendo o T, a gente tem que vai ser 1 menos R. T igual a 1 menos R. Tá? Então, esses coeficientes de reflexão e transmissão diz qual é a fração da intensidade, da potência da onda, que vai sair de um meio para o outro, que tem duas impedâncias acústicas diferentes. Tá? E quanto que vai ser refletido. Então, são as fórmulas que nós usamos para calcular, né, esse balanço assim, da intensidade da onda mecânica quando sai de um meio e vai para o outro. Quanto que realmente entrou e quanto que realmente voltou e que não conseguiu seguir adiante na sua viagem. Tá? Para medir a absorção das ondas acústicas, tá? Nós podemos ter meios dispersivos e não dispersivos. Então, vou explicar o que é um meio dispersivo. Se eu entrar com um pulso de ultrassom, tá? E o pulso passar pelo órgão, por exemplo, ou pelo material, e ele tiver o mesmo formato, só diferente intensidade, pode ser, por exemplo, né, o mesmo pulso ou um pulso similar, né, mas com menos intensidade, que obviamente bateu e voltou, né, e um pouco da radiação seguiu adiante, vai depender da diferença em impedâncias acústicas. Aí nós temos um meio não dispersivo. Por quê? Porque é o mesmo formato do ultrassom, né, saiu em outro lugar, tá? Só que com diferente amplitude. Como preservou o formato do pulso do ultrassom, tá? É um meio não dispersivo. Meio dispersivo vai acontecer quando se gera frequências diferentes. Por exemplo, entrou um pulso que tem uma frequência e vocês vão ter mais frequências sendo produzidas. Tá? Então, meios não dispersivos, vocês têm normalmente a geração de harmônicos de frequência. Né? Por exemplo, tu coloca uma frequência de 1 MHz, quando sai e passa pelo meio, tu não vai ter só 1 MHz, como seria o meio não dispersivo. Tu vai ter 1 MHz, né? Ou 1.5 ou 0.7, né? Tu vai ter mais frequências daí associadas com isso. Em geral, por exemplo, os meios para a biofísica da saúde humana eles são não dispersivos. Mas na prática, os exames mais recentes mostram que essa dispersão pela ação das doenças ela é útil para fazer alguns diagnósticos, principalmente diagnósticos hepáticos, onde o fígado pode gerar sons, por exemplo, tá? Que não deveria, tá? Pelo fato de ter fibrose ou acúmulo de gordura, coisa parecida. Ou um processo inflamatório, neoplasia, assim por diante. Tá? Então isso tem que levar em mente, assim, que
Antigamente a gente trabalhava simplesmente com ultrassom não dispersivo, mas hoje você vê que algumas doenças podem ser detectadas, estudadas e avaliadas assim clinicamente pela não dispersividade que é gerada, ou seja, pela presença de harmônicos ou pulsos ultrassom de outras frequências associados quando um ultrassom de uma frequência conhecida incide sobre um órgão doente daí, tá? Então aqui nós temos os valores, né, de atenuação por tecido humano. As atenuações são sempre dadas em decibéis por megahertz por centímetro, ou decibéis sobre megahertz vezes centímetro. Então nós vamos ter, por exemplo, fígado, né, rim, né, praticamente gordura, sangue, e a gente percebe assim que realmente, por exemplo, tem muito pouca atenuação. Então, por exemplo, a presença de plasma sanguíneo numa cavidade intramuscular, um edema, por exemplo, faz com que o ultrassom tenha muito pouca atenuação, tá? Porque o ultrassom adora líquido, né? Líquido líquido puro, assim, como se fosse uma água filtrada. Então, uma água filtrada, por exemplo, né, um infiltrado dentro do organismo, vai aparecer no ultrassom com simplesmente uma bola preta sem absorção. Tá? Praticamente é isso. Ossos, por exemplo, é o que tem mais absorção. Então, os ossos praticamente absorvem o ultrassom. Tá? E é impossível a gente penetrar um osso com ultrassom para fazer imagem ali dentro. Então, a gente não consegue fazer imagem do interior de ossos usando ultrassom. Simplesmente o ultrassom bate na superfície e já é completamente absorvido também. E é a mesma situação para o ar livre. Então, o ultrassom ainda frequências acima de 500 kHz, 1 MHz, ele simplesmente vai ser absorvido. Tá? Então, obviamente, são quantidades que dependem, né? Se eu tiver um ultrassom, tiver uma profundidade de penetração em centímetros do ultrassom dentro do órgão, e eu tiver a frequência do ultrassom, eu sei quantos decibéis, ou seja, quanto que você vai perder. E na prática, você perde bastante. Tá? Mesmo, por exemplo, músculo, fígado, né, a gente tem uma perda realmente considerável. Então, às vezes pode perder aí 20% ou até mesmo menos assim da quantidade de ultrassom que a cápsula transmite, que vai ser o que efetivamente vai voltar. Ok? Então isso é importante saber também sobre a ultrassonografia. Um outro fator também que é importante seria a lei do cosseno de Lambert, né? Aquele cientista suíço lá da superfície lambertiana, que já foi explicada na outra vez, né, para ondas eletromagnéticas. O Lambert também, no livro de ótica dele, em 1760, propôs o conceito de lei do cosseno. Tá? O que é uma lei do cosseno? A gente pode ler até o que está aqui no texto, mas eu vou explicar praticamente. Eu tenho uma situação que tem uma área alvo e vem um feixe de ultrassom incidente. Ou pode ser um feixe luminoso, pode ser qualquer onda aqui. A teoria da ótica vale para qualquer fenômeno oscilatório, qualquer fenômeno ondulatório. Então, se eu tiver um feixe incidente que tem uma intensidade zero, e eu tenho uma área alvo que está no centro aqui de uma linha esférica, né, numa circunferência aqui, tá? Em cima dessa circunferência, que tem um raio constante, eu tenho um vetor de observação R, e aqui, nesse ponto aqui, eu vou medir uma intensidade em função dessa distância até a área alvo. Tá? Se eu tiver um feixe com uma certa intensidade, e em cima dessa superfície ele tiver uma intensidade I0dr, tá? O IDR se relaciona com a intensidade do feixe que incide aqui, tá? Sabendo que a distância da observação e a direção do feixe perpendicular é θ. A gente pode escrever que essa intensidade aqui vai ser a intensidade nesse mesmo ponto sobre a superfície. Então, essa intensidade aqui vai ser a intensidade desse ponto de incidência do feixe incidente na superfície, vezes o cosseno do ângulo. Tá? Então, essa aqui é a lei do cosseno de Lambert. Tá? Da mesma forma, se o feixe incidente bater na superfície e em cima da superfície tiver uma intensidade I0,
A intensidade que eu vou medir aqui vai cair com aquele fator de atenuação geométrica R ao quadrado. Então, praticamente, eu vou ter I dr sobre R ao quadrado, tá? Vezes o cosseno de θ. Tá? Então, essa aqui também é a consequência prática da lei de Lambert. Então, a lei de Lambert são duas coisas que a gente tem que pensar. Primeira coisa, num determinado ponto do feixe incidente, qualquer ponto em outras direções angulares vão com cosseno de θ, sobre a mesma calota esférica, né? E se nós tivermos uma intensidade na superfície de I0, observando em função do ângulo, vai ser I0 sobre a distância até o ponto de observação da superfície, que é o R ao quadrado, que é o módulo desse vetor aqui, vezes o cosseno de θ. Então, essa lei do cosseno de Lambert, ela é muito útil para a gente verificar as perdas, assim, né? E o fato, por exemplo, de ter uma absorção que vai depender do ângulo que a cápsula do ultrassom vai fazer com a superfície da pele e do órgão que a gente está querendo trabalhar. Tá? Então, em geral, a lei do cosseno de Lambert ela faz o exame de ultrassom, por exemplo, fica bem mais difícil, porque a gente tem que ter uma noção da qual é a posição angular que o órgão que a gente quer estudar, fazer a imagem, vai estar, com respeito à direção da cápsula do ultrassom, que é para onde vai a emissão dos ultrassons, praticamente. Tá? Então, em geral, aqui nós temos, né, que o feixe incidente é a direção da aplicação do ultrassom, e essa intensidade aqui pode ser captada em outras direções daí, tá? E vai depender do cosseno dessa diferença angular entre o feixe incidente e o ponto onde nós queremos trabalhar. Tá? Uma análise que retorna assim daquele nosso estudo sobre a atenuação de feixes cônicos é que a fórmula, as equações das atenuações de feixes cônicos para ondas eletromagnéticas são aplicadas da mesma forma para ondas acústicas. Só que nós não vamos ter, por exemplo, fontes isotrópicas de onda de ultrassons, porque isso aí não interessa, né? A fonte isotrópica de ultrassom praticamente atira ultrassom e perde energia e joga ultrassom para todas as direções que não é a direção que a gente está interessado. Então os ultrassons vão estar sempre focalizados, por exemplo, em feixes cônicos. Nunca a gente vai ter, por exemplo, uma situação no feixe piramidal de ultrassom, tá? Tipo assim, uma seção reta quadrada. Nenhum ultrassom disponível para exame médico hoje precisa desse tipo de recurso. Nós não estamos fazendo imagem de ultrassom em cima de chapa fotográfica. Então todos os ultrassons eles vão ter uma distribuição de feixe de energia que vai ser uma cônica. Tá? E um feixe cilíndrico também está fora de cogitação, porque um feixe cilíndrico de ultrassom é a coisa mais difícil, tecnicamente é um problema muito difícil de ser feito. Né? Então, na prática, nós temos sempre feixes cônicos. Então, vale aqui a mesma análise de antes, né? Eu tenho um ultrassom que tem uma cápsula que manda uma potência P. Essa potência P ela é programada daí no painel do ultrassom, através de botões e vista, por exemplo, no mostrador de tipo TFT, o mostrador LCD, o mostrador digital nos modelos mais antigos. Existe o ângulo de abertura que é 2 alfa, tá? E a potência se distribui sobre uma área de seção cônica, que seria, por exemplo, nesse caso no ponto 2, uma área 2, que seria π vezes essa distância do ultrassom até o ponto de observação, que é praticamente d2 ao quadrado, tangente ao quadrado do semiângulo do vértice. Então, se o ângulo do vértice é 2 alfa, o ângulo do cone, vértice do cone, né, praticamente o que vai na fórmula é metade desse ângulo, que é alfa. Tá? E a intensidade aqui no ponto P2 é simplesmente a potência por unidade de área, né, que seria P sobre π d2 ao quadrado, tangente ao quadrado de alfa. Se nós compararmos dois pontos no espaço, né, um ponto anterior, onde a intensidade é maior, e um ponto posterior, onde a intensidade é menor, a intensidade no ponto posterior dividido pela intensidade do ponto anterior vai com o quadrado das distâncias ao quadrado, né? Mas observe aqui a inversão dos índices. Então, a intensidade nesse ponto dividida pela intensidade nesse ponto é simplesmente essa distância ao quadrado
dividido por essa distância ao quadrado, ou seja, d1 ao quadrado sobre d2 ao quadrado. Então a atenuação geométrica vale. Em geral, essa atenuação geométrica, assim, ela pode ser significante, né? Vai depender do meio também, obviamente, mas se eu fizer 20 vezes o logaritmo de I2 sobre 1, eu vou ter a atenuação em decibéis. Se eu fizer simplesmente I2 sobre 1, eu vou ter quantas vezes a intensidade no ponto 2 foi reduzida com respeito a 1. E logaritmo, tem que fazer o logaritmo decimal, né? Vezes, no caso, como eu estou trabalhando com intensidade, vezes 20, para dar a escala, né, de atenuação, no caso geométrica, em decibéis. Tá? Então, praticamente essa é a observação que a gente tem que fazer, sabendo que somente a atenuação de feixe cônico que vai ter análise para ultrassom. O efeito Doppler-Fizeau é um efeito que é conhecido praticamente por todo o mundo, assim, que já passou pelo ensino médio no Brasil, em outros países aqui que falam português, né, Portugal, Brasil, né, enfim. O efeito Doppler-Fizeau, ele é, por exemplo, uma situação que a gente pode deduzir a expressão, mas vamos só usar a expressão como ela é, vamos só usar a definição. Então, nós temos, na realidade, situações onde existe uma fonte sonora e existe um receptor dessa fonte sonora. Então, pode imaginar, por exemplo, aqui, sei lá, um alto-falante, né? Ou então uma cápsula emissora aqui de um ultrassom de baixa frequência, que isso aqui provavelmente deve ser no ar. Né? Então, ultrassom, sei lá, de 30, 40 MHz. E eu tenho a frequência praticamente da fonte, que é a frequência de transmissão. Aqui eu percebo que quem está detectando, que pode ser um microfone aqui ligado num medidor de intensidade de som, tá? Microfone acústico, ou uma cápsula sensora também de ultrassom usado para calibração de instrumentos também. Então eu tenho, por exemplo, uma fonte e eu tenho instrumento de medição. A fonte emite uma frequência F e ela se move se aproximando, tá, do receptor. Então, o que vai acontecer? Significa que, por unidade de tempo, como essa velocidade de movimento é comparável com a velocidade do som no ar, tá? Seria o V, tá? Esse V aqui. A gente pode escrever que a frequência que o instrumento vai receber, ela vai ser maior do que a frequência que a fonte vai emitir, porque o fato da fonte estar indo na direção das ondas faz com que ela mande mais ondas, mais picos de onda por unidade de distância, tá? E, consequentemente, vai ter um efeito de aumento de frequência. Da mesma forma, por exemplo, que se eu tiver uma fonte emitindo, né, determinados picos de frequência, mas se a fonte estiver parada, se eu aproximar o instrumento, tá, que está medindo, ele vai detectar mais picos de onda por unidade de tempo. Então, quando a gente tem uma situação de aproximação, tanto a fonte com o instrumento ou como o instrumento para a fonte, tá, o instrumento de detecção para a fonte do ultrassom, nós vamos ter que a frequência recebida vai ser maior. Então, vai ser a frequência recebida, vai ser a frequência da fonte, que é a frequência transmitida, quem transmite é a fonte, 1 mais a velocidade relativa entre a fonte e o receptor, dividido pela velocidade do som nesse meio. Tá? Então, se estiver no ar, vai ser 340 metros por segundo. Se isso aqui estivesse dentro da água, provavelmente seria, certamente o valor seria bem maior, daí, né? 1.400 metros por segundo. Tá? Então, a gente usa esse sinal positivo. Então, esse sinal positivo que está aqui é quando fonte e instrumento se aproximam. O instrumento vai medir essa frequência, enquanto que a fonte está transmitindo essa frequência, na aproximação positivo. Agora vamos ver a segunda situação, aqui quando eles se afastam. Então, vamos pegar, por exemplo, uma situação aqui, né, que a fonte está mandando um certo número de picos de ultrassom por unidade de tempo,
E à medida que eu afasto o microfone, né, o fato das ondas estarem chegando e essa velocidade de afastamento é comparável com a da onda, o que vai acontecer é que o microfone vai pegar menos cristas, menos máximos de onda, menos picos de onda por unidade de tempo. Então, quando pega menos impulsos por unidade de tempo, nós vamos ter, por exemplo, uma situação que a frequência recebida vai ser menor. Então, praticamente, se eu tiver uma diferença de velocidade U, tá, a frequência recebida no afastamento relativo é a frequência da fonte 1 menos a diferença de velocidade da fonte e do receptor, dividido pela velocidade da onda sonora que se propaga no meio daí. Tá? E na mesma situação, se eu tiver, por exemplo, outra situação de afastamento, o receptor está fixo e o transmissor se afasta. Então veja bem, o transmissor quando se afasta, ele praticamente larga menos ondas por unidade de tempo e quem receber esse impulso, tá, vai detectar uma frequência menor. Então no afastamento, tá, as frequências vão ser menores e a gente escolhe o sinal negativo. Enquanto que na aproximação relativa, entre fonte e detetor, nós usamos daí o sinal positivo. Essa convenção de sinal ela é importantíssima e não pode ser confundida, né, sob o ponto de vista de levar toda a análise assim a perder. Tá? E a fórmula é essa, é uma única fórmula, cuidar o sinal mais ou menos, verificar se é uma situação de aproximação ou uma situação de afastamento daí entre fonte e o instrumento de medida. Essa expressão é fundamental para a gente estudar, por exemplo, como que a gente pode fazer uma análise hemodinâmica do corpo humano usando ecos de ultrassom. Tá? Então vamos dar uma olhada e verificar o que a gente pode ter sobre isso. Então nós já conhecemos a fórmula, né? E vamos ver agora as aplicações dessa fórmula daí. Então se eu tiver uma frequência transmitida, a frequência transmitida ela bate aqui em cima do vaso sanguíneo, tá? E as hemácias e plaquetas e tudo mais que tiver aqui dentro provocam um eco. Tá? Então, como eu tenho praticamente uma componente de vetor, o vetor velocidade está obviamente dentro da artéria, tá? Ou da veia, mas eu percebo que como a cápsula está orientada na direção do fluxo, tá? Ela está enxergando o fluxo vindo na direção dela, existe uma componente de vetor velocidade nessa direção. E essa componente de vetor de velocidade é uma componente de aproximação. Porque se obviamente vem para cá, né, vem da esquerda para a direita, se eu estiver observando na cápsula, o ultrassom bate e volta e tecnicamente existe uma componente de velocidade nessa direção, tá? Na direção da cápsula. Então, como eu tenho fonte se aproximando, né, a fonte se aproximando do receptor, né, e também a situação que a fonte, tá, que seria a cápsula, está se aproximando, né, relativamente dos elementos sanguíneos, eu vou ter que a frequência recebida pelo elemento sanguíneo, tá, vai ser simplesmente a frequência transmitida pela cápsula vezes aquela mesma expressão, né, e o cosseno de θ, obviamente, vem da lei de Lambert. Tá? Então, ou o fato de ter uma componente de vetor nessa direção. Então, o sinal positivo, porque tendo componente de velocidade de aproximação, a frequência recebida vai ser maior do que a frequência transmitida. Agora aqui eu estou com a cápsula nessa direção, mas o sentido do sangue é o contrário. Então, obviamente, agora eu tenho uma componente de vetor de afastamento, então o sangue está se afastando da cápsula, e, consequentemente, o comprimento de onda recebido vai ser maior e a frequência vai ser menor. Então, a gente escolhe o sinal negativo e nós temos a frequência recebida em função da frequência transmitida, tá? A frequência recebida pelas células, aqui nesse ponto, tá? Vai ser a frequência transmitida, 1 menos U sobre V cosseno de θ, com sinal negativo, cosseno de θ veio da lei de Lambert. Tá? Observando agora uma situação de diferentes orientações de cápsulas de ultrassom, tá? Que mandam, por exemplo, manda um pulso de ultrassom e pega ele de volta.
ou então manda o ultrassom contínuo e pega ele de volta e mede a diferença de frequência do que foi e do que voltou. Então a gente percebe que se estiver olhando o sangue vindo na direção da cápsula, existe um aumento de intensidade na direção de frequências maiores. Se a gente tiver, por exemplo, com a cápsula bem perpendicular ao fluxo, nós não vamos ter ecos detectados praticamente, né? Vão ter simplesmente um sinalzinho residual assim que não vai ter tanta intensidade, porque o cosseno de θ aqui vai ser zero, então a frequência transmitida vai ser praticamente a mesma, né, da frequência recebida do eco. Agora, se a gente tiver, por exemplo, nessa situação que tiver o fluxo sanguíneo indo na direção oposta, nós vamos ter, por exemplo, a presença de um deslocamento de afastamento, ou seja, a frequência vai ser maior, a frequência vai ser menor para afastamento, o comprimento de onda vai ser maior, né, que seria essa situação aqui. E daí nós vamos ter a presença, né, de quanto maior for a inclinação, aquele cosseno de θ vai assumir um valor cada vez maior, né, mais perto de 1, e nós vamos ter uma maior intensidade. Então nós vamos ter agora uma frequência que vai ser menor, mas praticamente mostrando que o fluxo de sangue está indo para longe da linha divisória da cápsula daí. Tá? Agora nós podemos pegar essas situações, por exemplo, né, nós vimos que praticamente o que as hemácias estão recebendo, né, dentro do fluxo sanguíneo. Nós temos as duas formas de deslocamento de frequência, né, temos o movimento relativo das hemácias e temos a lei de Lambert. Então agora vamos colocar tudo isso junto para obter a equação fundamental do efeito Doppler vascular, tá? Que praticamente não se pode pensar em fazer efeito Doppler vascular para qualquer coisa sem entender essa equação. Tá? Então vamos lá. Então como é que a gente faz isso? Nós temos que pensar agora uma situação como se fosse um radar. Tá? Então eu tenho a cápsula que está fazendo um ângulo com a superfície da pele e digamos que embaixo dessa pele tem uma artéria aonde tem o sangue com uma velocidade u. Então o vetor de velocidade está vindo nessa direção e está mostrado aqui. A orientação, tá, do eixo da cápsula com esse vetor u, a gente vai chamar de θ, tá, que seria um ângulo, né, da lei de Lambert-Beer praticamente. A lei de Lambert, desculpa. Lei de Lambert-Beer é outra coisa. Então a gente vai ter o seguinte, ó, que a frequência que o sangue vai receber do ultrassom que é mandado nessa direção é a frequência que é transmitida pela eletrônica da cápsula, 1 menos U sobre V cosseno de θ. Então é sinal negativo porque o sangue está indo para longe da cápsula. Então, sangue para longe da cápsula significa o quê? Que a frequência vai ser menor e o comprimento de onda vai ser maior do que o transmitido. Então essa frequência, né, e o comprimento de onda do ultrassom que bate em cima das hemácias vai ser dado por essa fórmula aqui. Tá? Só que daí o que acontece? Esse é o primeiro fator. Primeiro momento vem o ultrassom e bate nas hemácias. Só que o ultrassom ele tem que voltar para a cápsula, senão ele não é detectado. Tá? Então, na prática, vai ter uma outra equação igual a essa, que vai relacionar a frequência recebida pela cápsula com a frequência que vai ser transmitida pelo sangue, que está aqui pelo sangue. Tá? Então, o sangue vai dar o eco, tá, com uma frequência Fs, e praticamente a Fs, né, eu vou ter a frequência recebida, vai ser a frequência do sangue vezes o mesmo fator, porque o sangue continua se afastando da cápsula. Então eu vou ter duas equações. A primeira, Fs é igual a frequência transmitida. A frequência do ultrassom em cima de uma hemácia, por exemplo, só para pensar um pouco melhor, é a frequência transmitida pela cápsula, 1 menos U sobre V cosseno de θ. Agora eu posso escrever uma segunda equação que não está mostrada aqui. Eu posso escrever assim, ó, que a frequência recebida pela cápsula, trocando esse S para R, vai ser uma frequência transmitida por quem? Pelo sangue. Então vai ser um Fs vezes o mesmo fator, que continua sendo a aproximação. Tá? Então se eu pegar, por exemplo, um Fr igual a Fs vezes esse fator, e eu substituir os Fs, tá? Eu vou conseguir igualar
o FR, que é a frequência recebida pela cápsula, né? Porque o aparelho detecta o sinal recebido na cápsula, não detecta o sinal recebido em outro lugar dentro do corpo humano ou dentro do fluxo sanguíneo. Então, a frequência recebida na cápsula vai ser a frequência transmitida pela cápsula vezes o produto de dois fatores iguais, que é 1 menos U sobre V cosseno de θ. Agora aqui nós podemos fazer, né, um pouco de álgebra do ensino médio, fazer os produtos notáveis, então 1 vezes 1 mais 1 vezes esse, né, mais 1 vezes esse mais esse aqui, tá? E nós chegamos nesse produto notável aqui, tá? Com o fator daí 1 menos 2U sobre V, né, começa, 1, primeiro A, mais, por exemplo, A menos B ao quadrado seria, né, A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB, né? Então, usando essa propriedade. Então, está aqui entre colchetes, tá? E agora nós podemos, vemos que todo esse segundo termo está ao quadrado e podemos reescrever ele como sendo U sobre V ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, tá? Então aqui nós temos uma equação da frequência recebida pela cápsula em função da frequência que é transmitida por ela. Então aqui é só cápsula, só aparelho daí. E a gente se livra da frequência, né, que é recebida pelas hemácias, ou transmitida por elas, né? Agora nós podemos perceber algumas coisas, tá? Isso é importante observar. Eu tenho aqui U sobre V, que é a razão da velocidade do sangue sobre a velocidade do ultrassom. E aqui eu tenho U sobre V ao quadrado, tá? Vamos colocar alguns números aqui para enxergar quanto que isso aqui realmente vale de U sobre V. Então, digamos que eu pegue U sobre V e bote uns valores aqui, por exemplo, uma artéria aí periférica de médio porte ali, tipo, sei lá, uma artéria carótida, por exemplo, tá? Eu tenho daí, sei lá, então, velocidade do sangue, da onda de pulsação sanguínea, aproximadamente o que é 5 centímetros por segundo. Então 0,05 metros por segundo. Então um número que não está muito fora da realidade ali, tá? E aqui eu tenho a velocidade daí do som no sangue, que é 1540 metros por segundo, que veio daquela tabela anterior. Fazendo essa divisão, dá um número que é aproximadamente 3,25 vezes 10 a menos 5. Então, se eu olhar aqui, a frequência recebida em função da frequência transmitida vai ser duas vezes, né, fazendo o produto aqui, duas vezes a variação de frequência, que é FR menos FT, vai ser duas vezes esse U sobre V. Digamos que o cosseno de θ aqui seja 1, só para simplificar a vida um pouco, tá? Então, eu vou ter aproximadamente 3,25 vezes 10 a 5, tá? Vezes 2, vezes a frequência de transmissão, que vamos supor que seja 10 MHz para o ultrassom angiológico, né? Ultrassom vascular. Então, se eu colocar 10 MHz aqui, vezes 2 vezes 3,25 vezes 10 a menos 5, vai dar uma frequência recebida, né, que vai estar 650 Hz acima ou abaixo dos 10 MHz. Então, a gente veja o seguinte, ó, que na prática, isso aqui é dentro do espectro audível. Então, a diferença de frequências do ultrassom, por mais que o ultrassom seja 10 milhões de vezes por segundo, quando tem o eco de uma artéria normal do ser humano, ele cai na faixa do auditivo. Então, a gente simplesmente pega, faz a diferença da frequência, né? Pega o circuito lá do aparelho, faz a diferença da frequência que é transmitida e da frequência recebida. Fazendo essa diferença, nós vamos ter alguma coisa que dá para ouvir, tá? Para a circulação humana. Tá? Então a gente pode tirar muita impressão assim sobre a circulação humana simplesmente ouvindo o eco de ultrassom, tá? Porque vai cair até no máximo 1 kHz aqui e vai ser menor que isso quando o fluxo sanguíneo for de menor velocidade. Então esse termo aqui é um termo que dá para detectar, dá até para ouvir ele. Mas agora esse termo aqui vai com U sobre V ao quadrado. Se nós pegarmos esse U sobre V e levar ao quadrado, tá, que é o 3,25 vezes 10 a menos 5 ao quadrado, esse número ao quadrado dá aproximadamente 10 a menos 9 vezes. Bom, 10 a menos 9 vezes é um número muito pequeno, tá? Se eu multiplicar aqui por 10 MHz, vai dar um infrassom isso aqui, eu não vou conseguir ouvir isso.
tá? Ele não é perceptível. Então, como é 10 a menos 9, ou seja, 1, né, 0,000000001, com 9 zeros depois, eu vou dizer que esse termo quadrado de U sobre V é aproximadamente zero para efeitos práticos, porque é muito pequeno, dá para esquecer que isso aqui existe. Então, todo esse termo de cosseno ao quadrado de θ, né, que varia, cosseno de θ varia entre 0 e 1, para θ entre 0 e 90 graus, esse termo que está aqui ó, é praticamente zero, é 10 a menos 9. Então vamos esquecer ele. A gente despreza esse termo, porque esse termo não vai contribuir com absolutamente nada. Então nós vamos ter agora assim, ó, FR vai ser FT, menos 2FT U sobre V cosseno de θ. Tá? E se eu passar o FT para o outro lado da equação, eu vou ter a diferença das frequências entre a frequência recebida e a frequência transmitida. Ok? Então, ΔF, que é a diferença das frequências, vai ser 2FT U sobre V cosseno de θ. Mas perfeito, o que é o aparelho mede? O aparelho mede FR e FT. Ele sabe quanto que transmitiu e mede a frequência do ultrassom que voltou. O que eu não sei aqui? Tá? Eu não sei aqui praticamente o U, que é a velocidade do fluxo sanguíneo. É isso que eu quero calcular. E o θ eu sei pela geometria da cápsula. Eu tenho que saber meu ângulo de inclinação da cápsula aqui. Pelo menos assim, a 45 graus todo mundo sabe quanto que é. Né? Então dá para ter uma noção de quanto que está apontando. Né? 30 e 60 graus pode ser difícil, mas 45 todo mundo sabe apontar alguma coisa 45 graus com um plano. Tá? Isso é bem intuitivo assim, para quem era bom em geometria no ensino fundamental. Né? Então nós temos assim a velocidade do fluxo sanguíneo, que daí tem que isolar o U. Esse U é o que eu não sei a velocidade do sangue. Daí é só fazer uma álgebra, né? U então vai ficar ΔF sobre 2FT, tá? Vezes V sobre cosseno de θ. Então essa equação aqui te dá a velocidade do fluxo do sangue quando tu aponta a cápsula fazendo um ângulo θ com a superfície da pele, a superfície do corpo do paciente. FT é a frequência de transmissão, que tu coloca lá no teclado do aparelho de ultrassom e define quanto que é. Tá? V é a velocidade daí na junção aqui da artéria com o músculo. Então tu sabe quanto que é a velocidade de uma artéria, que é 1540 metros por segundo aproximadamente. Pode botar esse valor quase sempre, que nunca vai dar erro aqui. Tá? E o cosseno de θ bota em uns 45 graus. Tu vai achar a velocidade, tá? Em metros por segundo. Tá? 1 metro por segundo é 100 centímetros por segundo, dá para converter. Tá? Outro fator assim que também a gente tem que lembrar, né, é a questão, por exemplo, do uso do gel do ultrassom. Falei que tem a questão da hiperecogenicidade, que é quando tu tem uma diferença de impedâncias acústicas muito alta. Então, obviamente, entre a cápsula e o ultrassom, né, a cápsula do ultrassom e a pele, tá? Vocês vão ter uma velocidade aqui, vocês vão ter, por exemplo, uma impedância acústica e a pele outra. Então o que é o gel do ultrassom? É simplesmente um gel antialérgico que tem uma impedância acústica que é intermediária entre a cápsula do ultrassom e a superfície do tecido humano. Tá? Então, como tu coloca um gel, diminui um pouco essa hiperecogenicidade que teria se não colocasse nenhum meio de condução de sinal acústico aqui. Então o sinal fica praticamente hipoecogênico. Então o gel do ultrassom, ele diminui a diferença das impedâncias que tem entre a cápsula e a pele, fazendo uma transição acústica mais suave, tanto da cápsula para o interior do corpo, como do interior do corpo para a cápsula daí. Tá? Então, gel de ultrassom sempre tem que ser usado, porque senão muito do ultrassom que vai ser mandado aqui, né, vai ser hiperecogênico, vai voltar na direção, né, da cápsula e a tua qualidade de imagem ou a qualidade do tratamento vai ser ruim daí. Tá? Então sempre você coloca um gel para fazer esse contato acústico e diminuir daí, né, fazer com que praticamente perdas pelo retorno aqui sejam devido a um processo hipoecogênico. Tá? Então esse é praticamente
a lição sobre o que a gente tem que saber sobre ondas sonoras, a parte de física, para poder entender melhor as aplicações, né? Então, não se esqueça de dar um clique, né, um like, subscribe, né, e se assinar para futuras lições assim sobre biofísica, né? Tá falando sobre as aplicações na saúde humana. Se tiver alguma pergunta, assim, algum material que queira que seja incluído aqui nas lições e nas aulas remotas em língua portuguesa, por gentileza, coloca ali nos comentários, né, que eles vão ser bem-vindos daí toda hora. Então, um abraço para todo mundo, né, e bons estudos de biofísica daí para todos.